mais uma vez, um daqueles momentos determinantes, decisivos dessa casa do povo. Algo muito estranho está acontecendo. Primeiro, nós sabemos que uma reforma tributária é, sim, vital e necessária no nosso país, onde a iniciativa privada, aqueles que querem gerar emprego, aqueles que querem criar as suas empresas, aqueles que realmente sustentam a máquina estatal da nossa nação, carregam um peso há muito tempo que tem impedido que o nosso país possa realmente decolar e se tornar um player mundial. O problema não é que existe uma parcela do Congresso que é contra a reforma tributária. Não, nós somos a favor. Na verdade, a direita, historicamente, sempre foi a que mais fez pressão, a que mais tentou influenciar que houvesse uma reforma tributária. Porque nós queremos menos impostos, menos tributos, nós queremos simplificar. Só que o que está acontecendo hoje, de uma forma totalmente desrespeitosa com o processo legislativo, não é uma reforma tributária. A palavra reforma traz em si ar-condicionado por um ventilador. Você não reforma a sua casa para trocar uma janela por uma lona, nem o porcelanato por chão batido. Isso é depredação, isso é destruição. E o que nós estamos vendo agora é um oportunismo extremamente perverso. Estão tentando pegar uma demanda de décadas e enfiar goela abaixo, sem o tempo hábil para que seja debatido, um texto extremamente danoso. E aí vem a pior parte, meus amigos. Nós recebemos o texto final, que aliás nem é o texto final, porque enquanto eu falo, ele está sendo alterado, de 142 páginas, ontem à noite, às 10 horas da noite. Como é possível votar, ponderar, analisar um texto desse tamanho, desta complexidade? Durante a história, a esquerda e o PT sempre foi contra a reforma tributária, porque todos os textos apresentados da reforma tributária sempre tentavam simplificar, diminuir os impostos, o que representa menos dinheiro na mão daqueles que estão no poder e mais dinheiro na mão do povo. Sempre foi assim. Aí de repente você não vê um petista mais questionando esse texto. Na verdade, esse texto virou algo como um texto bíblico para eles. Não pode ser questionado, é um texto maravilhoso. Tem que ser aprovado urgentemente, antes que eles possam analisar os jabutis que nós colocamos ali dentro. Que texto, né, querido colega? O texto está sendo alterado enquanto nós falamos. Então fica aquela questão: como pode um grupo de pessoas que sempre foi contra algo para que ele seja aprovado? Como pode um presidente da República agora, que sempre foi contra, de repente liberar 2,1 bilhões de reais de emenda no dia da discussão do texto? Algo está muito errado. Muitos parlamentares estão sendo enganados, estão sendo influenciados a aprovar um texto terrível às pressas, o que é algo que nós vamos carregar na nossa história. E quem vai pagar pelo erro que será cometido aqui hoje, eu espero que não, mas que pode ser cometido aqui hoje, serão as próximas gerações. Essa é a pior parte. Muitos de nós não vamos nem poder estar aqui para poder reverter o processo, mas serão as próximas gerações que vão pagar por esse dano. Como que isso pode ser aprovado? Retirar o poder dos governadores e dos prefeitos e dar o poder na mão de um cara que foi descondenado. Nós só pedimos uma coisa: um prazo para poder sentar e analisar com cautela, com carinho esse texto. Nós estamos diante de um recesso. Aguardemos até depois do recesso para poder termos uma opinião formada por nós, não uma opinião formada por alguém que quer incutir na sua mente o que o senhor deve fazer. Nós somos parlamentares e estamos sendo desrespeitados nessa casa. Isso tem que acabar. Obrigado, presidente. Deputados e deputadas, queria fazer aqui um apelo, na verdade, né? Nós estamos discutindo um assunto que todo mundo é a favor, todo mundo concorda, que é a reforma tributária. O problema é que cada um tem uma reforma tributária diferente na cabeça. E ela é um bicho de 7 cabeças. Se ela beneficia um setor, por exemplo, como a indústria, pode estar prejudicando outro muito, que é o setor de serviços. Que em algum lugar, se não vai reduzir imposto, e parece que não é esse o objetivo dessa reforma, é
tira de um e dá para o outro, né? Aumenta e certamente vai aumentar o custo desse setor e vai aumentar o custo para a população na área de serviço, né? Esse bicho de 7 cabeças, na verdade, pode ter muito jabuti no meio. Eu posso estar concordando aqui, concordo até com alguns discursos que eu vi aqui da situação, mas eles só falam da coisa boa. E o resto que tem dentro da reforma? O resto, o que vai ser feito? Quem é que garante que não tem um monte de jabuti no meio? Porque até agora a gente não tem o texto definitivo. Onde é que já se viu votar uma coisa tão complexa, tão importante, que vai afetar a vida de todo mundo, e não ter o texto, faltando menos de 4 horas para votar? Qualquer dia vão ter votações aqui na Câmara que não precisa ler o texto. Vai ser decisão da mesa. E nós vamos ter que votar contra ou a favor de uma decisão. A mesa está a favor, vamos ter que votar contra. Ninguém sabe o que é. Nós não sabemos. O deputado Aguinaldo, ou tem mais poder de fogo, vai lá e faz a sua. Aí está de acordo porque o seu assunto está resolvido. Mas e os outros? E a piora que pode ter em outros lugares? Como é que vai ser feita a decisão dos impostos? Os municípios, por exemplo, eu fui prefeito e fui presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul. E sou municipalista. O meu partido, inclusive o partido do deputado Baleia, é municipalista. E pelo que eu já vi da reforma, vai piorar o pacto federativo. Os municípios hoje ficam com 17% da receita de tudo que se arrecada. A fatia do bolo é 17% do município e 61% para a União. Ninguém está discutindo isso. Esse projeto, até onde eu vi, porque é tudo surpreendente, né? É a metamorfose ambulante, nós não sabemos o que vai acontecer. Pelo que eu vi, vai piorar. O governo federal vai concentrar recursos, vai aumentar o tamanho do pires que os prefeitos têm que vir aqui para pedir dinheiro, criando a ilusão que aumentando alguns impostos do governo federal, que o povo vai ter que pagar, vai melhorar a receita do município. Tirando a autonomia, os municípios médios e grandes ficaram sem autonomia. Não temos solução nesse país a não ser descentralizar. O município tem que ficar, ele sim tem que ficar no mínimo com a metade do que é arrecadado no Brasil. Os municípios estão de joelhos e de pires na mão para pedir até emenda de deputado para poder sobreviver. Onde está colocado isso? Cadê a profundidade da análise dessa discussão que está sendo feita aqui? Nada. Vai vir aí de afogadilho, tentando acertar com um setor ou com outro, e vir e nos enfiar goela abaixo, né? Isso contraria um princípio que me encantou muito no governo passado, que é menos Brasília e mais Brasil. Nós vamos fazer o contrário. Vai ser mais Brasília e menos Brasil. Escutem, prefeitos. Vocês estão fazendo secretamente um novo pacto federativo que vai piorar muito a situação dos municípios. Não vai melhorar. Eu queria deixar aqui o meu apelo. Nós estamos com um filho ilegítimo. Essa reforma é um filho ilegítimo do arcabouço fiscal, que foi montado para aumentar despesa. O federal ficar aumentando a receita e ferrando, vai aumentar imposto. 30 segundos. Vai aumentar imposto sim, não se iludam, não nos façam de bobos. Nós somos deputados, nós somos representantes do povo brasileiro. Nós somos o povo brasileiro, estamos aqui falando por ele. E o povo brasileiro está sendo enrolado, está sendo enganado. Ele vai ter um aumento de impostos a curto, a médio e a longo prazo. Então eu faço apelo, está na hora de, pelo menos, em respeito ao Congresso, dar um prazo para a gente discutir melhor. Ninguém é contra a reforma, mas essa é uma reforma ruim. Se nós não tivermos o prazo para discutir, nós vamos ser enrolados. E todos nós, deputados, vamos prestar conta das eleições depois para a população. A população vai nos cobrar. Quando tiver a situação piorada, os municípios tiverem a situação piorada, vão nos cobrar. E o que é que nós vamos dizer? Eu, pelo menos, sou a favor de prorrogar o prazo e, se for forçado a votar hoje, vou votar contra.